Se eu mudei de posição, se agora eu sou filha de Deus, por que eu ainda tenho tanta coisa para mudar? Seja bem-vinda ao episódio 3 dos primeiros passos na fé. Hoje nós vamos entender sobre o processo de santificação. Mas antes é necessário compreender que não podemos confundir santificação de salvação. A salvação a gente já viu que é mediante a fé, basta crer em Jesus como nosso único Senhor e Salvador. A santificação é o processo que vem depois desse primeiro passo de fé. Se você já deu esse passo de fé, agora o próximo passo é a santificação. Você já entendeu nos vídeos anteriores que primeiro eu aceito Jesus, eu sou salva através desse sim. Com esse sim, eu ganho uma nova posição, agora eu sou filha de Deus. E como filha, eu não posso agir de qualquer forma, né? Agora eu estou em um novo lugar, uma nova posição e eu preciso aprender a como me comportar nesse novo lugar. Isso se chama santificação. Santificação é um processo de transformação, onde Deus ele vai nos renovando, nos moldando para nos parecermos com Cristo. Só que essa transformação depende também do nosso posicionamento, depende a gente querer essa transformação, porque tem algumas pessoas que não querem ser transformado. Então, Deus ele nos dá o livre-arbítrio. E se a gente aceita esse processo de transformação, ele começa a trabalhar na nossa vida. Esse processo de santificação é o processo de renovação da mente, que fala lá em Romanos 12, versículo 2, onde diz assim, ó: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Se você quer, você precisa renovar a sua mente. Não ficar acostumado, acomodado com os padrões desse mundo, com os hábitos antigos que você tinha. Então você precisa mudar esses hábitos, entender o novo hábito que está aqui na palavra de Deus, porque aqui é o manual para nós, para que aí sim a gente consegue acessar essa vontade de Deus. Então a santificação, ela começa na nossa forma de pensar, nas nossas crenças, nas nossas interpretações da vida, nas nossas narrativas internas. Todos nós temos crenças internas que adquirimos ao longo da nossa vida. E agora a gente vai avaliar se essas crenças que eu tinha estão de acordo com a palavra de Deus ou não. Porque a palavra de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A Bíblia fala que os planos de Deus para nós são muito maiores que os nossos, e melhores e perfeitas. Então, para a gente entender a forma de vida mais saudável que a gente pode buscar nessa terra, é entendendo a palavra de Deus e aplicando e colocando ela na nossa vida. Então, com isso, a gente entende que a mente renovada, ela produz um comportamento transformado. Antes da nossa conversão, o nosso prazer era no pecado. Agora, o pecado, ele já causa um conflito interno dentro de nós. Então, essa luta aqui, ela não invalida a nossa salvação, mas ela confirma que fomos salvos, quando existe essa luta interna. Filipenses fala que Deus, ele opera em nós, mas também diz para desenvolvermos a nossa salvação. Ou seja, esse processo aqui, ele não é de passividade e nem de autossalvação. Ela é de uma dependência de Deus, porém uma dependência ativa. Renovar a mente não é repetir frase positiva no espelho, é substituir mentiras internalizadas por verdades reveladas. Eu quero te sugerir para essa renovação de mente 3 hábitos.
O primeiro dele é palavra. É a palavra de Deus. Você precisa se familiarizar com a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia para que você compreenda a vontade de Deus. Esse é o primeiro passo para a renovação da mente. É ler a palavra de Deus, entender qual é a vontade de Deus. E você só vai entender buscando na Bíblia. Seja lendo ela, seja ouvindo a Bíblia, mas você precisa conhecer a Bíblia, né? Entender a vontade de Deus para você. Segunda coisa que eu te sugiro é oração. A oração ela tem que fazer parte do seu dia a dia, porque a oração é a forma que você acessa uma conversa com Deus. Oração é a hora de conversar com Deus, de falar com Ele. Então você precisa criar esse hábito de se comunicar com o Pai, que agora você tem um Pai, que é Deus, e você tem esse acesso a Ele agora através da oração. E você pode fazer isso todos os dias, quantas vezes no dia você quiser. Tenho certeza que ele vai ficar muito feliz quando você acionar aí a oração para falar com ele. O terceiro tópico é o jejum. Esses três aliados, você consegue uma renovação da mente verdadeira. Por quê? Se você só lê a palavra de Deus, não praticar na sua vida, não vai ter efeito, né? É necessário eu ler a palavra e me perguntar, isso aqui que a palavra está falando, eu pratico? Se eu não pratico, eu preciso começar a aplicar isso na minha vida. E às vezes, você vai ter dificuldade. Aí entra a oração. A oração onde você vai falar, Espírito Santo, me ajuda a cumprir isso daqui. Me ajuda, Espírito Santo, a fazer o que a palavra está falando. Eu preciso amar o meu próximo, mas eu não estou conseguindo. Aquele meu próximo ali é muito difícil de amar. Me ajuda, Espírito Santo. Então, precisa da oração para te ajudar a fazer esse novo comportamento. E às vezes você ainda vai ter dificuldade. Mesmo orando, você às vezes não vai conseguir. E aí eu te sugiro a entrar no terceiro ponto que eu falei, que é o jejum. Quando você jejua, você começa a matar a sua carne. Imagina isso aqui. Imagina que aqui é a sua alma, aqui é a sua carne e aqui é o espírito. Quando você jejua, você fortalece o espírito e a sua alma começa a vir para cá, ter o comportamento do espírito. Quando você não jejua, não faz as suas orações, a sua carne, ela fica mais forte e a sua alma tende a ter os comportamentos da carne, que é os comportamentos pecaminosos, né? Porque a gente já estudou aqui, eu acho que no episódio 1 e 2, a gente já falou que os comportamentos que a carne quer é o pecado. Então, a gente precisa fortalecer o espírito para que a nossa alma venha para cá. E nosso espírito, o Espírito Santo está ali para nos ajudar, né? Nós fomos selados por ele e ele está ali para nos ajudar. Mas a gente tem livre-arbítrio. Se você não pedir a ajuda dele, se você não permitir que ele faça, ele não vai fazer. É uma dependência ativa. Porque no momento que você for pecar, ele vai te alertar. Mas cabe a você fazer ou não. Se você não seguir o que ele está falando ali, o que ele está te direcionando, ele não vai poder fazer por você. Tem coisa que depende de você. Por isso, é uma dependência ativa. Você também tem que decidir não pecar, porque o Espírito Santo ele vai te alertar. Toda vez que você for pecar, você vai sentir uma vozinha interior falando, não faça isso. E aí cabe a você fazer ou não. Então, os seus aliados são essas três armas espirituais que Deus deixou para você. A palavra, a oração e o jejum. Com esses três, você vai poder renovar sua mente com mais facilidade. E aí você vai conseguir vencer os pecados e vai fortalecendo o seu espírito cada vez mais. E o seu processo de santificação vai ser um sucesso. Hoje, então, nós falamos sobre esse processo de santificação, que é a forma de renovar a nossa mente para que a gente venha a se parecer com Cristo. Porque Cristo é o nosso exemplo de um filho de verdade. Nos próximos vídeos,
eu vou te dar mais passos que vai simplificar esse seu processo de santificação e de amadurecimento na fé. Eu te espero nos próximos vídeos.